Fala, seguidor do Avera, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Jogo Avera. Estou aqui com meus lindos convidados, Ronald e Saulo. Se apresentem de novo. E aí, pessoal, que é Ronald mais uma vez aqui com vocês. Opa, muito prazer, Saulo aqui de novo. E eu sou o Felipe, né, que de falar, mas sou o Felipe Moreira, sou o host do podcast. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente falou no nosso primeiro episódio da temporada, que foi a Copa Fax, que se encerrou nesse último domingo, que teve a Medifax como grande campeã. E aí, o que vocês acharam dessa Copa Fax? Como é que foi pra vocês? É uma experiência única, uma experiência individual. Já é minha segunda Copa, todo ano não. Ano passado eu gostei, esse ano eu gostei também. Digamos que na parte do meu desempenho esportivo não foi um dos melhores, que eu também não pude jogar, que estava lesionado, mas no geral... Mas jogou. Joguei, né? Mas no geral achei sensacional, muito bom, uma experiência única. Você poder interagir com outros alunos, com a faculdade em si. Muito bom. Saulo, que foi a primeira Copa dele, Saulo é nosso calorinho da Vera, da Unifax, da Atlética de Comunicação. Fale como é que foi a sua primeira experiência. A primeira é sempre mais importante, Saulo. Exatamente. Pô, foi muito interessante, foi muito bom. Eu, como um assíduo fã de esportes, assim, quase me sinto em casa, né? Esporte é esporte, resumindo. Eu vou pra um lugar, tá tendo um jogo, eu vou pra outro, tá tendo outro jogo, e poder participar, poder jogar, que eu participei no caso do basquete, do futsal, pô, é incrível, é muito bom. Eu participei também, eu joguei futebol e joguei basquete, eu fiquei no banco, não joguei assim. A gente dividiu o mesmo time do futsal. A gente tomou um espanco surreal, mas no meu caso também é como se fosse meu primeiro ano, porque ano passado eu joguei FIFA, só joguei FIFA, então meio que... Você não ia jogar FIFA? Eu ia, só que chocou o horário com o futsal. Acabou que eu não consegui. Aí jogou outra pessoa. Foi exatamente. Aí esse ano que eu joguei de verdade. Joguei futebol, joguei basquete e cobri pela Vera. Pra mim foi uma experiência muito bacana. Fui em todos os dias da Copa Fax, fui em vários ginásios, conheci mais pessoas. Foi muito aprendizado. Gravei muita coisa pra Vera. Tipo, eu não esperava isso de mim, nem eu, nem quem tava comigo. E vocês, a parte de cobrir, assim, como é que foi pra vocês? Você já foi a segunda vez ou a primeira? Quando a cobertura foi a segunda vez. Essa parte da cobertura, pra mim, uma experiência também, dizer, que impulsiona a minha carreira em jornalismo, porque é portfólio isso aí, tudo isso, sabe? Ainda mais na minha área, que é o jornalismo esportivo. Como eu posso dizer, meu Deus, fugiu a palavra agora aqui. Aprendizado. É um aprendizado, isso, um grande aprendizado. Porque, tipo, como você falou, essa experiência, tipo, de cobrir vários ginásios, tipo, no IFBA, a Delba, BB, conhece pessoas, você conversa com gente. A outra de São Marcos, você conversa com gente, você faz de tudo. E faz network, faz de tudo. Por isso que é um grande aprendizado, sempre vê a Copa. Por isso que eu até gosto essa parte, esse evento, a parte da universidade, porque você consegue englobar tudo, muitas coisas, só na parte de network, na amizade, competição, tudo, esportivo. Por isso que eu gosto muito desse evento que tem. Minha parte da cobertura não foi tanta quanto a de vocês, foi praticamente nada, não vou mentir. Fez um dia só, não foi? Um dia só, porque, enfim, um monte de jogo, eu saí morto, mas, assim, espero o próximo ano conseguir cobrir mais, né? Conseguir cobrir mais dias, mais funções. E porque é isso, é portfólio, é experiência, assim, é uma experiência única que, enfim, é muito bom, muito bom. E vamos falar sobre o pódio. O pódio da Copa Fax foi Medicina em primeiro, Engenharia em segundo e Direito em terceiro. O que vocês acharam dessas atléticas durante a Copa? Qual foi a visão que vocês tiveram? E era de se esperar, né? Medicina sempre tá brigando por tudo, Direito também. É um pódio aceitável. Esperaria que a gente ficasse, né? Sempre bom vencer, bateu mas... Na trave. A gente bateu na trave. Esse ano eu achei tanto que a gente ia pegar esse pódio. Eu também. Mas fica como um aprendizado próximo ano, né? Esse ano que vem voltaremos mais fortes. Gostaríamos desse pódio, quem sabe esse título Na minha opinião, boa parte do nosso bando de futsal, né? Que chamar de time é um exagero. Porque um time que não faz um gol, tomar 8, poderia ter ajudado mais a Atlética a pontuar e chegar no pódio. Agora, de se falar também, foi as meninas que desempenharam o papel da porra. Muito bem. Pegou prata no vôlei, prata no handball e chegou na semifinal do futsal, tomando 1-0 para Medicina, podendo ganhar o jogo. Então, muito desse nosso pódio é devido a elas também. Grande parte. E o ouro vem também de uma mulher, que é a Stephanie Couto, que foi ouro no tênis de mesa. Exatamente.
gente falou que jogou, deu nem chance, foi tipo 3x0. Pior que foi, o jogo dela foi tudo... Eu acho que ela não tomou um 7, velho. Foi. Não lembro também, mas acho que foi tudo ela com... E larga vantagem. É. Não, em todos os jogos. Também se fala no meu pódio no League of Legends também, né? Verdade. O League of Legends foi terceiro pra Confax. CS também, os caras ficou em terceiro também. CS foi terceiro? Foi. Foi Valorant não que a gente jogou? Foi CS? Valorant não jogou esse ano não, foi Counter-Strike. Você jogou esporte, Saulo? Não. Logo com você. Eu não jogo nada, rapaz. Só jogo FIFA, velho. FIFA é esporte, cara. Eu não consegui participar. Eu joguei FIFA no passado, eu tomei um atropelo, porque na minha primeira partida eu joguei com um cara... Bom, me falaram que ele era pro player de FIFA. Falei, pô... Marco falou que esse ano que ele jogou contra o cara, que o cara tava com um técnico. Jogando ao mesmo tempo que o cara falava que o cara tinha que fazer e o jogador repetia que tava jogando contra ele. Foi medicina que ele perdeu? Não lembro contra ele foi não. Ele se queixa um cara, o técnico, ele falava assim, o cara tem que fazer, toca ali, toca aqui, e o cara repetia que ganhou Que dele. loucura, velho. Ele não me fala isso não, vou falar com ele depois. Os caras tá levando a sério, mano. Eu peguei um cara aqui da Atlética de Design e Arquitetura, que ele era pro player, tipo assim, eu treinei muito com aquele no pô, me dediquei muito. Aí tomei 3x0 do cara, velho. Mesmo jogando bem e tal. Aí na seguinte eu perdi aquele jogo de FIFA de 1x0 handicap e tal. E na outra eu ganhei, mas estava eliminado. E você, Ronald? Como foi essa experiência no League of Legends? É como sempre. Não. Sempre bem, né? Não, ano passado não foi bem. Ano passado é resultado ruim, a gente não fala sobre. Mas esse ano a gente foi, comparado ao ano passado, a gente foi muito melhor. Com certeza. Ficou faltando uma questão de treino assim, mas acho que não impacta no resultado. Eu acho que o que pode fazer pra chegar mais preparado é manter uma constância, não chegar faltando uma semana pra Copa e jogar, né? Você reunir pra jogar de vez em quando é bom. Mas não é minha área, eu não vou ficar dando muito pitaco, né? Sim, vamos mudar já de assunto, deixar a Copa Fax pra lá e falar sobre nossa dupla Bavi no Brasileirão. No Brasileirão até agora, né? A gente tá gravando hoje, dia 10 de junho. Sim. E falta uma rodada pra pausa pro Super Mundial. Qual a expectativa de vocês? O resumo do que aconteceu e a expectativa do que vai acontecer no pós-mundial. Vamos falar sobre o Vitória primeiro. Passa as honras, sabe? Torcedor. Pô, difícil. É um início de campeonato do Vitória, primeiro, chegou a ser até certo ponto promissor, né? Depois que ganhou Fortaleza, empatou com o Fluminense, ganhou do Vasco, empatou ganhou do Vasco, empatou com o Atlético Mineiro fora, mas foram algumas partidas assim, pontos que não podia perder. Grêmio em casa, Bahia, não existe. Aquilo ali não existe, foi uma das partidas mais deu vergonha de assistir aquilo, deu dor física de assistir aquilo. E perder para um Santos acabado em casa também não tem como. Mas clássico a gente não pode jogar. Clássico é um campeonato à parte. Poxa, cara, eu concordo com essa opinião, mas quando você tem um jogador a mais desde os 4 minutos de jogo e você não bota... A postura do que Carpini deixou Vitória pode ser um pouco... É covarde, o torcedor pode ser covarde, mas clássico é campeonato à parte. Não tem como você tirar o recorte do campeonato. Poxa, mas clássico. A gente pode falar de momento, a gente pode da falar mesma de elenco. Da mesma forma que pode ser vergonhoso pro Vitória jogar desse jeito, foi um mérito da porra do Bahia jogar com o jogo todo com a Massa e ainda sair vencedor. A gente não pode tirar o mérito do Bahia, mas a gente tem que... a gente tem que dar a César o que é de César. Por isso é o que eu tô falando. Tem a parte do lado do Vitória, foi vergonhoso, vexatório, mas pelo lado do Bahia foi uma coisa, um ótimo resultado. O clássico é um caso à parte do campeonato. É aquele recorte que a gente coloca mais como demérito de um do que mérito do outro. Exatamente. O Vitória ele não pode deixar o Bahia abrir o placar, segurar o placar muito tempo, e quando ele empata, o Vitória toma outro gol. E um gol ridículo. Um gol ridículo. Eu discordo com você, meu irmão. Tudo bem, mas não existe. Sobre o seu centroavante, Janderson, qual a sua opinião? Você quer que venda? Quero que venda. Assim, saiu uma notícia, se eu não me engano, até hoje. Agora há pouco. Que o Vitória não quis vender. 10 milhões, recusou 10 milhões. Recusou 10 milhões. E, com todo respeito, não existe. Pra mim também não existe. É um jogador, assim, ele é muito raçudo, dá o sangue. Pode até dizer que honra a camisa, mas eu acho ele é muito limitado. Eu acho ele meio perninha, e você pegar esse ponto que ele honra a camisa, depois que ele dá aquela
provocada no seu do Vitória. Eu não lembro o que ele faz exatamente. Se ele manda um beijo, ele manda um beijo. Não, ele manda o coração pra torcida, mas normalmente... Eu não diria que eu passo um pano, mas eu passo um pano, porque normalmente aquela parte fica um monte de criança lá pedindo camisa, falando com o jogador. Você acha que pode ter sido algo assim? Eu acho que pode ter sido, que sempre fica na cadeira, na parte de baixo ali, um monte de criança falando com o jogador do lado do banco, então ali eu até passo um pano. Você tem razão, eu acho que o vídeo foi um pouco tendencioso, porque só mostra ele assim. Sim. Mas ele é muito limitado. Muito limitado. E eu acho, tipo assim... fraquíssimo. É um negócio ruim, porque ele tem uma cláusula que acho que com 2 jogos vai ser ativada, de renovação e aumento de salário. Aumenta pra 300 mil, se eu não tô enganado. Sabe, isso foi real. E ele foi comprado por 5 milhões de reais do Botafogo. O Vitória teve 10 na mão pra vender e achou um valor de mercado baixo. Assim, dos 10, não vai ficar com os 10, porque o Botafogo ainda tem porcentagem. Acho que dos 10, 5,2 basicamente retorna o dinheiro quase que gastou com o Janderson. Vai pro Vitória. Os outros vão pro Botafogo e, na verdade, era 60-40. Não. 60% do Vitória, 40 do Botafogo. 30% do Botafogo e 10% de Janderson. Porra, ainda vai sair levando dinheiro ainda, Só cara. que, claro, de acordo com a matéria, se eu não me engano, Gabriel Gomes e Theo, se eu não me engano, Theo também. Fernandes. Janderson abdicou dos 10%. Então, ficaria praticamente 70%. Pro Vitória? Pro Vitória. Show de bola. Só que recusou a proposta. Proposta. Pelo que eu vi, o Vitória, ele julga que ele tem um valor de mercado maior do que aquilo ali. E eu acho difícil, porque Muito difícil. Eu também acho é muito um cara difícil. que ele não tem mercado nacional, só o exterior. E sinceramente, eu vi uma piada hoje, que foi os otários saíram de casa hoje e não fizeram negócio. Os 2 otários. O Gostep foi otário por mandar aquela quantia toda e o Vitória foi otário por recusar. Sobre o Vitória, assim, Ronald falou que a perspectiva é ruim. Só que eu acho que, tipo assim, tem time pior, velho. Pra mim, o Santos é pior que o Vitória. Mas o Santos ganhou do Vitória. Exatamente, é o que não pode acontecer. A gente tem também, que é um time que eu acho melhor que na teoria era pra ser melhor que o Vitória e é bem pior, é o Sport. Sim. E Sport e Vitória já jogaram no Brasileirão? Acho que não, Não, né? só na Copa do Nordeste. E como foi na Copa do Foi um Nordeste? jogo horroroso, horrível. Mas Vitória ganhou, 1-0. Bardão? Eu acho que tem clubes piores. O Mirassol no papel é pior. Só que o Mirassol, ele chega na casa dele, ele vence os jogos. Ele é um time que, pô, pra você chegar no Mirassol é enjoado. O Mirassol empatou com o Bahia na Fonte Nova, podendo ganhar o jogo. Sim. Entende? Então eu acho que falta muito dessa gana, dessa vontade de estar ali. Do que o Vitória fez ano passado pra não cair. Exatamente. E falta não. Tem até demais um pouco da cabeça dura de Carpini. Foi algo que me irritou muito, principalmente no jogo contra o Santos. Onde ele começa com Baralhas pelo lado direito. Rato na ponta, que pra mim não existe. Não. Rato na ponta, não Rato foi? não jogou esse jogo, não. Não, perdão, foi, então. se eu não me engano, Mosquito. Oswaldo. Não, Mosquito e Oswaldo. Mosquito e Oswaldo começaram. E- Não. Oswaldo entrou no segundo tempo. Kaiser já jogou contra o Santos já. Titular. Kaiser jogou, até perdeu um gol inacreditável também. Mas ele começa com Baralhas como lateral direito. E o jogo inteiro é bola em cima de Baralhas. O jogo inteiro foi pelo lado direito. Tanto que pelo lado esquerdo não aconteceu praticamente nada. O gol saiu pelo lado direito, um cruzamento em cima de Baralhas. E o lado direito de Claudinho, que é muito De criticado. Claudinho, que foi reserva. Poderia ter jogado, mas colocou como reserva. Também no lado direito tomou gol de pulga, né? Do Foi. Bahia. Gol de cabeça. Pô, mas ele pulou pra caramba, pô. Ele Mas não ele pode, pulou ele muito não alto. pode, ele não Foi pode um perder. golaço, pô. Foi um O golaço. Claudinho tem quase 1,80m. Ele não pode perder na cabeça. Comparado da na Pulga. O Pulga tem 1,69. Mas eu já Precisa passei por isso conferir. já, que eu não vou esquecer no Bavi, que teve no ano passado, que minha dupla de zaga tomou gol de cabeça de Mateuzinho. Eu aqui no fiquei meio dos dois. indignado com No isso. Bavi do Brasileirão, que é 2x2. No Barradão, 2x2? Foi O 2x2? segundo gol é uma bola cruzada à esquerda, que aí tá o No meio de Gilberto. David Duarte. Não, o Gilberto e Gabriel Xavier. Não, foi Gabriel Xavier e David Duarte. Não, Esse foi o primeiro gol. Foi o primeiro Canu gol. jogou esse jogo, pô. Ah, foi Canu e Gabriel Xavier. Foi o segundo Foi gol. o primeiro. Foi o primeiro? Isso. Não, Ele ganha peraí, de pô. cabeça e depois ganha no rebote. E depois pega o rebote de Max Felipe, se eu não tô enganado. Não, só sei que Mateuzinho, Ah, não, com realmente. seus 1 Vai metro pro intervalo com 1x0. 1x0 Verdade, e você tem saiu o razão. segundo gol no escanteio cobrado por Mateuzinho também. Que o narrador do primeiro, ele narra como gol olímpico. Foi um gol olímpico, mas foi gol de... seus Wagner todos
Quanto que ele tem de altura? 70? 1,65. Ganhar de Gabriel Xavier, que tem 1,91 de altura, é demais isso aí, velho. Esse dia eu fiquei... Você tem certeza que ele tem 1,91? Não é 1,91. Eu pesquisei, mas é um negócio desse que eu fiquei indignado. Eu fui abrir a internet e pesquisei a altura dos dois pra saber, mas eu acho que é 1,90 por aí, Canu é 1,88, um negócio desse. E uma pauta que eu tava pensando, o Vitória ele tem que fazer um mercado, como ele vem fazendo nos últimos 3 anos, que tem que arrumar o time no meio do campeonato pra dar algum resultado. Ele fez isso na Série C, na Série B e vai fazer de novo na Série A. Fez na Série A. Fez na Série A passado. Foi muito assertivo, inclusive. Sim, é isso. As contratações do Vitória esse ano, poucas deram certo. Cara, um cara que eu não joga tanto, eu gosto muito, é o seu xará, o volante Ronald. Ele tá jogando eu acho muita ele bola. bem. Ele tá As jogando poucas muita vezes que eu bola assisto o Vitória, eu vejo Eu acho ele um bom muito. jogador, velho. Acho que ele deveria jogar mais do que ele joga. Hoje ele é titular, inclusive, no Titular. Vitória. Mas uma coisa que era muito criticada nele é porque ele deixa muito espaço. Por ele ser pequeno, ele não tem tanto aquela presença no meio de campo. Sim. Hoje ele tá muito melhor nisso. Até, assim, hoje a dupla titular do Vitória de volantes é ele e Baralhas. Ponto. E tem que ser. E tem que ser ali... E Mateuzinho no meio. E Mateuzinho no meio. Não tem que mexer nisso aí. Até o final, porque é o que tem. A não ser que venha alguém muito melhor. Mateuzinho, ele já se recuperou fisicamente? Ou ele tá naquela ainda... Dizendo Vitória, sim. Mas não parece. Parece, né? Não parece. Parece que desde o próprio Bavi, na final do Baiano, ele continua... Ele não tinha que jogar. Ele não tinha que jogar. Que- E eu mesmo falei, assim, no próprio jogo, antes do jogo, eu na arquibancada falando com meus amigos assim, o Vitória pode perder, pode ganhar, eu não quero que ele jogue, porque eu quero ele inteiro pro... Velho, ele apanhou o jogo inteiro, pô. Ele apoia o jogo inteiro, porque ele é o melhor jogador do Vitória, não tem pra onde correr. Sim, continue das contratações, tá? Ah, tá. Foram poucas contratações que realmente funcionaram. Assim, das que funcionaram foram quem? Lucas Alta, que hoje é o capitão do Vitória, hoje titular indiscutível. Inclusive me surpreendeu muito, porque Eu esperava porque eu que- falei que o Lucas Alto não jogou pra Vitória, o Lucas Alto jogou pra Série B. Eu falei, Eu também pensei, pelos os lances dele que eu vi no Botafogo, eu sempre achei que ele era um zagueiro fraco. No Goiás eu gostava dele, no Botafogo eu falei, putz, não E dá pra hoje, esse assim, cara. ele é unanimidade no Vitória. Unanimidade, capitão, unânime. Pra mim, capitão tinha que ser Arcanjo. Pra mim também. Mas assim, teve Baralhas, Kaiser que chegou, assim, ou é ele ou é ninguém, porque o Vitória não tem um centroavante confiável. E foi ele, desde Mas Kaiser. agora ele chegou Pô, gravando o nome dele já. Exato. tipo assim, ele tem o quê? 4 jogos e 5 gols? Algo assim, Não. ou 4 gols? Quatro jogos e 3 2 gols na Ele estreia, faz 2 gols no Vasco, 1 no Bahia, não faz mais nenhum, não. Mas um nem- gol em clássico. Mas tá... Não, a gente tem mais um gol, não tem não. Não, só esses aí mesmo. Porque ele não jogou na Sul-Americana. Esse mesmo. Tava Esse. E inscrito. o Vitória não fez gol nos 2 jogos seguintes esse mesmo, no esse mesmo. Brasileirão. Mas Assim, é um cartão de visita bom. Gol em clássico, gol em estreia. E um dado interessante pra gente puxar Pra idade aqui, dele dá pra dar um caldo ainda até o final do ano. Sim. dos últimos 8 gols do Vitória, todos foram de bola parada, sabia? E aí a gente pode já puxar pro Bahia, que não faz gol de bola parada e só toma gol de bola parada. Uhum. Como é que Mas existe também- isso, Mas cara? inclusive essa é uma deficiência do próprio Vitória. O Vitória toma muito gol também de bola parada. A bola parada defensiva do Vitória esse ano não é muito boa. Como pode, Mas né? a ofensiva É boa. é útil. É bizarro. O Vitória faz um gol contra o Vasco, que é aquela jogada que eu odeio, velho. Porque tanto o lançamento pro zagueiro escorar pro segundo pau, quando você voltar a bola pro cara cruzar no segundo pau e ter alguém na Escanteio área. de segundo pau. Essa bola... Mas essa jogada clássica tu sabe que todo time faz isso no futebol. Exatamente, mas Menos o Bahia. Nunca dá certo. Não, o Bahia faz, só que dá errado, pô. Não, o Bahia nunca O Bahia erra vira todas. certo. O Bahia tenta fazer, ele tenta O executar, Ronald mas é nunca sempre consegue. Everton Ribeiro lançando, David Duarte escorando, a bola vai pro inferno. Não, mas isso eu tô falando. Todo time consegue fazer, menos o Bahia. O Bahia não consegue nem acertar. Eu vejo escanteio, já sei que eu usei aquilo. Eu nem ligo pro gol de escanteio, porque sempre dá errado. Quando o Bahia começa a perder nos jogos, é o mesmo roteiro. Quando ganha, show. Quando começa a perder, é o mesmo roteiro. Tenta jogar jogo de posição, jogo rápido, não dá certo, começa a cruzar na área. Cruzar, escanteio, não sai um gol. Nem que não sai gol. Os caras Mas não, que também o que os pega é caras que... não acertam o cruzamento, pô. E o próprio Vitória sofre também desse problema. Nos últimos jogos, era o jogo inteiro. Principalmente contra o Santos, que eu lembro mais vividamente que eu tava lá. O jogo foi inteiro, bola na área, bola na área, bola na área, bola na área, bola na área. Não teve. Você via pouquíssimas assim, jogadas bem trabalhadas. Que você via no ano passado,
triangulações bem feitas, Contra-ataque, contra-ataque era bem bom. contra-ataques, assim, bons, e você não vê. O jogo foi inteiro. Roda de um lado pro outro, cruza. Roda de um lado pro outro, cruza. Escanteio, cruza de novo. E tentando fazer ultrapassagens com Baralhas, que Baralhas é volante, não tem essa característica de ir pra linha de fundo e cruzar na entrada da área. Então, Característica que tem limitado. o Alexandre. O Alexandre Exatamente. tá aqui. Eu sou muito fã, acho que todo mundo que me conhece sabe disso, mas eu falar isso chega a ser até um pouco de clubismo, assim. Mas tá jogando uma barbaridade, velho. Pra mim é o melhor jogador do Bahia desde o ano passado e só o melhor, velho. Me irrita Surreal. muito, mas ele é bom, né? Acho que esse a gente tem que levar pro pessoal, porque é uma provocação de clássico claro, e tal, é normal. Pô, eu era criança, ficava vendo Neto Baiano dançando forró. Bora, surreal. Neto Baiano que fez 28 gols no Eu Baianão. não posso falar o que o meus sentimentos no Neto Baiano, eu não posso expressar aqui nesse podcast, não. Nada contra a pessoa, Neto Baiano, mas contra o jogador. Acho que os dois Não jogadores. tenho muita boa lembrança. Os dois jogadores que eu mais criei raiva foi Neto Baiano e Dinei. Pô, a Dinei. Dinei me fez muito feliz. Eu acho que Muito pra feliz. mim foi a trinca. Neto Baiano, Dinei e Marquinhos. Marquinhos, meu Deus, Marquinhos. Eu acho que Marquinhos pegando a bola na ponta e correndo. Meu se eu Deus do falar desses céu. jogadores, acho que eu vou ter um... Piripaque. Nós vamos trocar esse Eu assunto. tava falando com o Marco falava que na adolescência dele ele tinha medo de andar na rua e ver Dinei do outro lado assim correndo. O Dinei Dinei foi- me proporcionou assim, três dos maiores momentos meus como torcedor do Vitória. Assim, torcedor do futebol, que foram, claro, as 2 goleadas e talvez minha primeira lembrança no estádio, que é um Vitória 4, Flamengo 2, no Barradão, no Brasileirão de 2013. 2013 Eu foi, lembro- Se eu não me engano, não, foram 2 gols dele. Aí acho que Marquinhos, foi um ano sensacional do Vitória foi 2013. Vitória 2013, ele não pega Libertadores por quê? 2 pontos, 3 pontos. por aí. E era só G4 naquela É, época. nessa Acho que época era só foi pro 1 ou G4. 2 anos antes de ser implementado o Foi G6. um ano antes. Foi um ano antes. É, Virou Genera G5 O primeiro. Vitória, ele tem vários recortes assim na história, tipo no ano de bater que na trave. no ano que só vai o campeão do Libertadores, ele é o vice. No ano que vai os dois, ele pega semi. É, sim. O time mais azarado. Isso acontece umas 4 vezes. com o Chega na Vitória, final eu da acho. Copa do Brasil e perde. Não, isso aí é Como normal. poderia. Não, isso aí foi normal. Mas é mais um exemplo de É como um poderia exemplo. ter ido pra Libertadores. Enfim, É um time tá, muito vamos azarado. falar sobre os times brasileirão. Pronto. Vamos começar com a Que a tabela gente de não baixo falou pra do- cima. A recorte do Bahia. Ah, do Bahia, é verdade, perdão. É o Bahia que precisa contratar, na minha opinião. Precisa. O Bahia, o time do Bahia é bom, ponto. Pro que o Bahia quebra, precisa de mais. O elenco eu acho muito... Não acho não. Esse ano eu pensei que tinha se reforçado mais, porém com as lesões eu acho que perdeu muito ainda. E... Foi um problema que o Bahia não teve no passado. Sim. O Bahia ficou, acho que de janeiro a agosto, julho, com 2 lesões, uma lesão só. E as lesões que teve foi lesões coisa leve. Sim. Coisa de Esse ano pancada. já essas teve coisas. já coxa, Uhum. acho que não chegou a ter joelho, nem tendão, algo do tipo assim. Acho que Eric, eu não lembro que foi Eric. Não, Eric Ele vai foi ficar um coxa, tempão. Eric é coxa. Mas foi. Acho que é adutor que Sim. inflamou, uma coisa assim. Que é uma coisa que já é mais sério. Uhum. Já pecou demais nisso já em relação ao ano passado, como você falou. Agora o que eu vejo no é que o Bahia tá atrás de um goleiro. Que é a prioridade, só Uhum. que a gente teve. O único nome que assim que eu achei do nível do Bahia foi o Léo Jardim. Só que o Léo Jardim ele já tem mais de 7 jogos pelo Vasco. 7 então, jogos. Mas mesmo assim, se pelo ele nível, chegar, não eu é aceitaria já um pré-contrato pro ano que vem, Foi sem uma problema pergunta que eu nenhum. me fiz, será que ele poderia jogar as Copas? Jogar a Copa do Brasil e Sul-Americana? Não me recordo se é Sul-Americana, que no Porque regulamento ele eu não jogou sei pelo não. Vasco já. Ah, então As acho que duas. não pode não. Enfim. Acredito que não. Eu acho que pode, porque não faz sentido você. Exemplo assim, eu não sei se. Eu não foi- sei, essa informação que eu realmente não tenho, porque como trocou e vai começar mata-mata, uma nova etapa, eu não sei se tem muda regulamento. Copa Essas do coisas. Nordeste eu sei que não pode, que fechou o período de inscrição. Pô, mas há não abre outro pro pouquíssimo tempo. mata-mata? Acho que fechou já pro mata-mata. Porque a Libertadores e a Champions tem isso, mas eu não sei se. A Champions, você pode contratar um jogador de outro time ele pro seu time e jogar. Mesmo que tenha jogado as 6 partidas do. Não, a Champions League é, só que Coutinho indo isso que eu pro tava do Liverpool lembrando. Barcelona pode. Não sei se pra cá, pra Sul-Americana, não sei se é assim também. Não pode mais. acho Quando que pra- vira o é, mata-mata, se pode
ir de um jogador de time pro outro. Eu não tenho essa informação aqui. O Varane não foi pra... O Napoli não foi pra Champions. Esse ano não, foi Europa League. Foi. O Bahia, que eu acho que o problema de gols do Bahia, você tem que trazer mais um cara pra competir ali, sabe? O William José, ele tem limitações e o Lúcio não vive um bom momento. E é uma Eu acredito que o William José é só parte da idade mesmo. Não, mas se ele tiver ele não é um cara velho, ele tem 31, 32 anos. Pô. Mas eu acho que se ele trabalhar essa parte física dele, eu acho que ele é o atacante ideal pro Bahia. Eu acho que não é que ele tá mal fisicamente, ele é um cara muito grande, pô. É isso, ele não é aquele atacante mais móvel. Ele não é móvel, ele é grande. Centroavantão de área lá, tá lá na área. E tipo assim, além de ser grande, acho que o tipo físico dele, no exemplo aqui, o Oscar Estupinhan, ele era um cara mais grande, só que era um cara mais forte, de explosão, ele conseguia correr, arrastar a bola. O Williams ele não consegue, ele é um cara de tabela, um cara de... Eu ainda acho, pra mim, o ataque ideal do Bahia é Pulga, William José e Lúcio. Esses três vão ser o ataque ideal pro Bahia. Eu gosto dessa ideia porque eu gosto muito desse ponta, que ele não é aquele ponta que corta pra dentro pra chutar, que vai tirar um contra um. Aquele ponta forte, vai pra dividir bola, porque pra ir de fundo. Uma coisa que muito me admira de William José, que eu acho que ele faz com perfeição, é o pivô dele. Muito bom, muito bom. E ele fazendo isso, ele consegue habilitar muito o Pulga e a entrada de Lúcio. E ele tem muito técnico, ele, sabe? É isso. Sim. Não é à toa que é o top 4 artilheiro da Espanha, né? Da La Liga. Brasileiro. É. Top 4 artilheiro. Sim, não deixa de ser, meu irmão. Não, claro que deixa, cara. O nome dele tá na história. Ele é o quarto mais artilheiro brasileiro da história da La Liga. Jogou no Real Madrid. Tanto o Real Madrid sondou Betis, o nome dele novamente. Né? Rapaz, se isso acontecer, velho. Acho difícil. Acho que não podia acontecer de tirar daqui, mas porque pelas condições do Real Madrid, que ele quer um atacante de baixo custo. Dos três nomes, eu acho que o mais provável deve ser o atacante do Osasuna, que já tá habituado na Espanha já. Não, o William José, isso não é problema pra ele. Não, mas tô falando que ele jogou temporada passada, né? Mas não é problema pra ele, ele tá habituado na Espanha. Jogou 10 anos, 12 anos na Espanha. Não, mas futebol muda, amigo. Ele passou na... Mas a grande questão é que ele pegaria uma vaga de estrangeiro. O cara do Osasuna é espanhol. Não, é croata. Não, mas ele tem nacionalidade espanhola, o José. Tem? Acho que o José não tem. Ele ficou esse tempo na Espanha e não tem nacionalidade. Deve ter, rapaz. Chega um ano que você... Quando você passa tantos anos... É que ele tá há muito tempo na Espanha. Eu acho que é igual a Inglaterra. Ele vai com 19 anos, ele 20. Foi no próprio Real Madrid. E sai com 30. Eu acho que era como na própria Inglaterra, quando você passa uns anos. Não, é isso mesmo, porque Vinícius Júnior foi assim. É verdade. Quando você passa um tempo na Espanha, você conta como jogador espanhol. Tá, vamos falar aqui de um time que me incomoda, velho, tá nessa situação, porque pra mim não era pra estar, que é o Sport Recife. Pô, cara. Rapidinho, voltando pro assunto do Bahia também, que tá falando de contratação. Hoje saiu o Talisca falando... Pô, mas não é pra agora. Sim, mas não é um bom nome. Eu colocaria ele de 9, sabia? Um falso 9, assim. Projetos futuros, é um cara forte, é alto, chuta com as duas, é rápido, chuta de fora da área. E Talisca tem muito gol, né? Ele tem muito gol na Europa. Muito gol de fora da área, você é doido. Pode falar agora do Sport Recife. O Sport Recife, que de 33 pontos possíveis, fez 3 pontos e tem a pior campanha da história do Série A na 11ª rodada. O Sport, pra não cair hoje, aquela questão de previsão de pontos, ele tem que fazer a campanha de pré-Libertadores, de 8º lugar, 7º lugar. E, sinceramente, é um mundo distante. Muito. Sabe? Sport, eu acho que foi a pior decepção. Pior não, maior. Maior decepção, desculpa. Junto com o Santos. Junto com o Santos, o Sport. E o Sport que, na minha cabeça, tava contratando bem. Sim. Eu aposto Sérgio Oliveira é cracaço. Isso que eu ia falar agora. Em comparação ao Sport, você pode fazer o paralelo contra o time nordestino, que é o Ceará. Que eu esperava que o Ceará que estaria na posição do Sport. Que eles contrataram, não dizer que contratou mal, mas contratou pra sobreviver na Série A. Pelo baixo orçamento que eles têm. Pra lutar e falar, subindo pra se manter, mas o trabalho de Léo Condé tá salvando eles. Léo Condé que não deveria sair do Vitória, né? Que é quando ele foi demitido. Eu bato nessa tecla Eu não eternamente. queria que saísse. Não tinha que sair. Mas eu entendia. Porque a culpa não era dele, pô. Tanto que Carpini chega mal e melhora quando o elenco é reforçado. É porque ele muda um pouco. Eu não sei se muda tanto o estilo de jogo, mas ele é como se. É uma cara nova. É novos ares. Novos ares. Então eu acho que isso ajudou muito pra melhorar a fase do Vitória, mas assim, eu sou muito fã de Léo Condé. Até porque assim, o maior título que eu vi, assim, do Vitória
o melhor título, pô. É porque não é só pela Série B. Ficar em silêncio. Não é só pela Série B, por toda a reconstrução. Mas, pô, minha fase mais feliz como torcedor do Vitória passou por ele. Foi 2023. 2023 ali. Eu comentava com meus amigos que o Vitória tinha tudo pra ser campeão, só dependia dele, porque não tinha nenhum bicho papão. Sim, Quando ele abre, sim. tipo assim, 9 pontos, 10 pontos, eu falei, pô, Sim. Vitória é campeão. Enfim. Outra decepção é o Santástico Futebol Clube do nosso querido Neymar. O Santos não vou dizer que era de se esperar que você olhar no papel, o time do Santos é bom. Não acho. Não, pelos nomes que tem no futebol pelos nomes que tem, ele já tem uma certa experiência no futebol brasileiro. Sim. Soteldo. Poxa, o Soteldo que saiu hoje. Mas enfim, agora tinha não vai. Soteldo. Mas tinha Soteldo, Guilherme fez uma boa Série B. Chiquinho Soares. O Rolaser também. Tinha Pô, me nomes pega que muito não vou esse cara, dizer que ele vai tem- ser... Se pronuncia Rolaser, pô. Não vou dizer que eles seriam top 3, top 1 do Brasileirão, mas acho também difícil a situação que eles estariam. É isso, nome por nome, você vê que assim, não pode Agora- no seu topo, mas é um bom time. Um bom time pra Tassiano, pra que tinha feito uma boa temporada ano passado Sim. com o Bahia. Só que a gente tá Tassiano é que tá sendo mal utilizado, na minha opinião. O Tassiano, quando ele entra como um 10. Entra como um 8. Tá sendo um cara pra jogar como o Jean Lucas joga no Bahia, por exemplo. Agora, os problemas do Santos, na minha visão... Incontáveis, pô. Quer começar por onde? Primeiro foi vamos dizer... Eles acharam que Neymar ia resolver tudo. Bom, pra mim, o primeiro problema foi a formação de elenco. Sim. Se você faz um elenco, a certo modo, velho, com nomes que não estão bem, que Chiquinho Soares, ele vem de banco no Botafogo, Zé Rafael vem de meses e meses no DM, Tassiano não foi, veio caro, muito caro, e para ser utilizado de uma forma que não deveria estar sendo utilizado. E você manter nomes como Gil, você trazer o Zé Ivaldo. Eu ia pra falar, esse zaga. problema a zaga, acho que é o elo mais fraco do time. Para um campeonato que corre tanto, que tem tanta marcação alta, e para um time que joga com marcação alta, você não pode ter Gil e Zé Ivaldo na linha defensiva. São caras que são lentos para recompor. Gil tem seu nome, tem sua qualidade técnica disparado. Só que é um cara que não... Pra Série B, eu acho que são nomes ok, essas zagas, contando que subiu. Mas você manter pra Série A não tem Isso condições, Sim. sabe? Por exemplo, a zaga do O Bahia, nível é muito diferente. o Ramos Mingo e o Canu, que é a zaga titular na teoria. Os caras correm pra caramba, pô. O Mingo corre muito, Sim. muito. E ele não. E no jogo do Bahia Nacional, ele não aguenta a corrida de um cara, porque o Bahia joga com a linha alta e um cara foi o Barreal, não vou me recordar agora. Mas eu Foi não lembro um cara que mas eu botou a lembro do bola na lance. frente 2 vezes e saiu 2 gols dele, pô. Sim. Foi porque os zagueiros hoje em dia têm que correr. Tem. A não ser que você jogue com a linha muito baixa, que consiga ficar só os caras de cabeça. Como o Bahia tem, por exemplo, o David Duarte, que ele é usado muito quando o Bahia vai jogar numa tática mais... quando é um pouco mais baixa, o David Duarte joga, sempre que vai jogar assim, joga muito bem. Aquele jogo Bahia Atlético Mineiro, do 4x1, o último de 23, lembra? Sim, É que continue. você já mostrou reação, você ficou... Tô te ouvindo, meu irmão. O Bahia, um dos momentos que o Bahia abre o placar, o Bahia baixa as linhas pra se defender melhor. E David Duarte ganhar, vamos falar um número aqui só de exemplo, de 10 bolas na área, ele ganha 9. Imponente, completamente. Já outro time que também tá no Z4, que tá em crise, é o Fortaleza, velho. Fortaleza aqui... Mas o Fortaleza é difícil a gente falar isso Pra porque... mim não é difícil, pô. Não, Eu eu vou dizer, já vou vi. falar da visão mais leiga possível e baseada nos outros anos. Todo ano começa assim. Cara, mas... Aí a gente fecha o olho, pisca, a Fortaleza tá em quarto, terceiro no campeonato. Já cara, tem uns mas 2 anos esse, isso já. Esse ano é diferente, porque a montagem do elenco do Fortaleza foi pior que a do Santos. É um elenco muito Sim, velho. eles dispensaram o Paul Fernandes essa semana. Você viu a média de idade do Fortaleza no início do campeonato? A idade não. A média de idade? Não. Eram 33 ou 34 anos. Certo, Porque ele faz manutenção de Pikachu, de Lucero, traz Davi Luiz com 37 anos, traz Paul Fernandes com 32. Traz 33. 33. Não fez aniversário, não? Não sei, mas eu vi essa semana que ele foi dispensado e veio a idade dele. Não são jogadores ruins, são jogadores que têm sua qualidade, têm seu nome. Só que, como eu falei do Santos, é um campeonato de muita correria, muita força física. E esses caras, você não pode ter um elenco formado só por caras assim. Traz Diogo Barbosa, que tem 33 anos, 32.
Aí você envelhece muito seu time e seu time não aguenta uma maratona de jogos como tem os times do Nordeste. Um time que viaja muito, que é o time mais longe do Brasil. Se o Fortaleza vai jogar em Porto Alegre, pô, tá ferrado. Cruza um continente praticamente. Sim. Sem contar muitos campeonatos que ele joga, né? Copa do Nordeste, Libertadores. Classificou, a Bacia das Almas ali, classificou. Vai enfrentar quem? Vou pescar aqui. Ele se deu bem, eu lembro que ele se deu bem no sorteio. Não era Vélez. Eu lembro que ele se deu bem no sorteio. Fortaleza Agora há pouco a gente comentou sobre Vélez. as eliminações da dupla Bavino. Pô, cara, pra mim, o Vitória, pra mim era pra passar em primeiro. Não, tipo assim, vergonha. Era o melhor time. E a forma que foi vergonhoso. pro Bahia, na visão do Bahia, eu não acho nada demais essa eliminação. Também porque, não tipo, vai jogar Sul-Americana ainda. E era o grupo da morte, querendo ou não. Era um grupo difícil pra quem tava tanto tempo fora da competição. Quer queira, quer não, a camisa pesa um pouquinho. O que mais decepcionou no Jogar Bahia... a competição, quem tem mais frequência na competição se sobressai. O que mais decepcionou no Bahia foi a forma que se construiu essa eliminação. Que o Bahia começa como Sim, líder. e isso pode doer no Que torcedor. perde a eliminação em casa e que o jogo decisivo ele começa ganhando. Ele abre o placar no jogo. Então, acho que essa é a frustração maior. Mas não é uma terra arrasada, não é... Acho que é um sentimento de esperança, de voltar no ano seguinte e tentar fazer a melhor Sul-Americana possível. Não acho que pro Bahia foi vergonhoso. Também não reclama, não é o fim dos tempos em relação a isso. Lógico que o torcedor fica chateado, perdeu, queria classificar e tal, mas acontece. Mas o time que a gente vai comentar aqui, eu quero comentar o Ceará, que o Ronald falou. O Ceará, eu tava analisando os jogos, ele passa uma falsa impressão, sabia? Porque o Ceará, ele vence jogos que era pra ele vencer. Porque vamos ver aqui o jogo do Ceará. Primeira rodada. Ceará e Bragantino, fora, empatou. Show de bola. Ótimo empate. O Bragantino que tá muito bem esse ano, inclusive. Aí Sim, o uma surpresa do Ceará, campeonato. uma das surpresas, sim. O Ceará, ele pega o Grêmio em casa. Ele tem que ganhar. O Grêmio fragilizado, jogando nada, ele tem que ganhar do Grêmio. Ele pega o Juventude fora, ele perde. Acontece. É um jogo muito difícil. É um jogo difícil. O Jacone é um dos campos mais difíceis do Brasil de jogar. Pega o Bahia fora e perde. Normal. Da forma que foi um pênalti um pouco discutível. No final do jogo, podia ser 0x0. Beleza. Pega o São Paulo em casa, empata. Normal. São Paulo tem qualidade. Pega o Vitória e ganha. O Vitória tá bem fragilizado. Fez o que tinha que fazer. Pega o Santos fora, empata, ótimo. Pega o Sport e ganha. Fez o que tinha que fazer. Pega o Galo agora, perdeu, pega o Botafogo, perdeu. Normal. Sim. Sabe? Mas quando você pega o cenário dos jogos que ele ganhou, foi jogos acessíveis. Ele tinha que ganhar, são os pontos que ele tem que fazer. Não tô tirando mérito. É a gordura que ele tem que fazer agora. Um nome importante pra essa campanha é do atacante Pedro Raul, né? Pedro Raul. Sou fã do Pedro Raul. Pra mim, o Pedro Raul ele é boicotado pelo time que ele joga. Porque você não pode pegar um cara, foi o que eu falei do David Duarte. Você pode pegar um cara que é um armário, pesado pra ficar correndo, pressão alta, pô. Não existe isso. Não diria que eu sou fã, mas... Não, eu exagerei no seu fã. É uma surpresa. Eu gosto dele. É uma surpresa. É uma surpresa, mas não é ao mesmo tempo. Porque ele se destaca muito em times que jogam. Que ele joga com uma referência lá. Um bola parada, um time reativo. Exatamente, o time mais de contra-ataque que é ele pegar ali. Porque ele não tem que ter a bola no pé, ele tem que botar a bola pro gol. Que é o trabalho dele ali, ele faz bem. Então... Agora, atacante, mostrar pra vocês o calendário do Ceará nos próximos jogos. Esse aqui tá adiado, então não vou comentar. Fortaleza e Ceará, clássico. Não importa o momento, não importa... É clássico. Clássico por nota parte. Talvez o Ceará ganha. Léo Condé sabe jogar. Ceará e Corinthians, jogo difícil, duríssimo no Castelão. Aí, Inter e Ceará, Beira-Rio, esquece. Dificílimo. Ceará e Mirassol, jogo disputado, dois times. Pra mim, as duas maiores surpresas do campeonato da parte de baixo. Com certeza. Cruzeiro fora, Flamengo em casa, 2 derrotas. Palmeiras fora, 3 derrotas. Bragantino em casa, pode conseguir um empate. Grêmio fora, difícil, aí já voltou o retorno. E ainda assim, eu acho que eles vão conseguir surpreender em alguns jogos. Eu acho que não cai, porque fez uma gordura boa, mas é uma gordura que tem que fazer. Acho que o Ceará não é essa surpresa toda que muita gente vem botando. O Ceará tá fazendo o que ele tem que fazer pra não cair. O certo pra não cair. Ganha os jogos.
os jogos que tem que ganhar, arruma um empate aqui e outro ali. Pronto. Estão fazendo perfeito. Morre ali no 14º, 13º, com a arrumação Sul-Americana. Um time que acaba de é o sonho. É perfeito. Você subir e ficar Sul-Americana é o melhor possível. Sim. O melhor cenário. O melhor cenário não, né? Mas dos acessíveis é o melhor. Exatamente. Mirassol também, que tá em 8º, grata surpresa. Uma grande faz o que tem que fazer, melhor que o Ceará ainda, exerce manos de campo. Mirassol que vence o... Perde pro Cruzeiro na estreia, com o nosso Reinaldo perdendo um pênalti. Sim. Só que ninguém esperava que o roteiro seria tão belo a ponto de ter a redenção tão grande do nosso monstro. Grande Reinaldo. Que só a gente fez um vídeo de tier list que eu falei que eu tava defendendo o Mirassol. Eu falei, não, o Reinaldo é uma boa contratação. Aí ele e o Marco desceu o aço em mim, tá ligado? Falam, não, Reinaldo, acabado, não vai fazer diferença. Reinaldo que tem seus... 36 anos, eu acho. Não, quero saber os gols que ele tem na Série A aqui. Reinaldo que tem seus 6 gols na Série A. Se não fosse o nosso Arrascaeta com 9 gols em 11 jogos, o Reinaldo era pra estar nas cabeças. Mas aí só perde pra Pedro Raul, Verratti, Caio Jorge e Arrascaeta, que são jogadores que sempre estão fazendo gols. E Mirassol, esse que eu até brincava com os amigos meus, que eu falava assim... Subir pra cair. Não, o Mirassol e o Cruzeiro também um pouco, vão ser experimentos sociais na Série A. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Porque contrata... O Mirassol mais, né? Contratar mais medalhões, jogadores experientes. Começar a Série A com Muralha e Walter no gol. Walter? Muralha e Walter como Walter é excelente pra mim. Como é o nome dele? David Braz, Reinaldo. O Braz tá no Mirassol? Eu não sabia que o Braz jogava bola. O Braz joga bola, hein? Joga bola, tá no Mirassol. Eu não sei se é titular, mas... Interminável. Tá lá no Mirassol. Assim, ter se aposentado do Fluminense. São jogadores cascudos. Luiz Otávio, zagueiro. Luiz Otávio. Que é isso? Ou vai dar muito certo e você consegue manter ali, não cair, ou você cai em último. E o Mirassol que tem uma estrutura... muito boa. De ponta. Sim. É o Danielzinho, bom jogador. Sim. Gabriel também. Gabriel, grata surpresa, não achava que ele ia jogar tão bem. Começa com o Yuri Castilho também, que sai agora. E o Castilho tava indo bem, com boa reserva. Sim. Acho um bom jogador, acho que o Vitória teve uma perda muito, muito grande com ele. O Chico Kim, que é banco do meio de campo. Coreano Chico Kim. Aquele comentário do YouTube. que idol é esse? O cara é o Chico Kim. Cara, é incrível. Do Juventude. E vamos falar de top 6, que a gente tem hoje: Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Bragantino, Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Bragantino são surpresas. Sim. Eu esperava bem menos do Cruzeiro. Sim, ainda mais pelo estadual que eles fizeram no começo de ano, foi bem abaixo. É horrível. Bragantino, que eu falei que ia bem, mas pessoas falaram que não ia tão bem, que ia brigar pra não cair, mas tudo bem. Erros e acertos, todo mundo tem disso. Porque desses dois times eles fizeram estaduais bem abaixo, tanto o Bragantino quanto o Cruzeiro foi... Poxa, mas de como se botar muita fé por causa... Ele joga o Paulista, Ronaldinho. Paulista, se você cometer um erro ou outro, você tá fora das quartas de final já. Mas é também um Bragantino que no ano passado decepciona muito. Eles vêm mantendo uma sequência. Poxa, mas você não pode pegar só um recorte... Você falou do Fortaleza. Fortaleza que faz anos e anos e anos e anos bons. O Bragantino ele faz anos e anos bons. Um número que ele faz mal, você vai botar ele lá embaixo? É porque Bragantino. Mas a questão do Fortaleza é que ele faz o começo de ano ruim. Sempre é isso. O começo de ano do Fortaleza sempre é ruim. Que nem naquele ano que ele tava brigando, que foi até as quartas da Libertadores. Quartas que eles passaram de fase, tava bem na Libertadores. Mas era o último. E o recorte brasileiro não tava na zona de abaixamento. Não, ele foi lanterna por 15 rodadas, eu acho. E você pega, quando ele é eliminado da Libertadores, eles têm o foco total no Campeonato Brasileiro, eles voltam e pegam a Libertadores no mesmo ano. Aí por isso que eu tiro que o começo de ano sempre do Fortaleza é ruim e o final que... E o engraçado é que ele fica meio escondido ali, né? Você nem vê que ele tá ali às vezes, quando você vê ele é o quarto. É isso que eu tô falando. Você não gosta de falar muito do Fortaleza na visão mais leiga possível. Eu não gosto de falar por causa que acontece sempre isso. Você é jornalista, você tem que fazer uma análise estou trazendo a visão como torcedor hoje. Não, você é jornalista. Já que a gente falou aqui desse top 6 aqui, vamos falar de Mundial, que vai começar nessa semana. Super Mundial. Pachuca. Pelo grupo do Pachuca, eu acho que... Se der sorte, quem sabe, né? Se der muita sorte. Eu acho muita não. É acessível, pô.
Não sei se é tão acessível assim. É acessível. Porque foi o que eu falei com vocês antes do podcast começar. Se é Botafogo, você acha que é mais fácil. Porque Pra falar a verdade... Esse é um time que a gente vê muito mais, o Botafogo, mas... Enfim. Acho que não. Se passar... A gente tá falando do Pachuca, mas tem o Al Hilal também, meu. Acho que ele nem tenta. É aquilo, velho. Rebaixa o Pachuca pra nem tenta. Não, calma aí, cara. Porque não tem como, não. O Pachuca- não tem o como, não Pachuca tem como. não vai- Real Madrid, Salzburg e Al Hilal. Pra mim tem que dar Não tem como, não. Pachuca e Saldo no quinto segundo. O Pachuca tá aqui hoje Não tá. no mexicano. Não tá. E aí? O Pachuca tá em... Oh, aqui é o Real. Eu achei ele tá na pré-temporada, pô. Deve estar começando É. agora. Clausura ou apertura. A abertura ficou em 7. Isso é, Não. Oxi, isso é nem confuso. começou. É muito confuso. Não chega a ter confusão, não é fácil. Eu entendi já. Sai daí. Apertura é o começo, pô. Primeiro é como se fosse Turno e retorno. primeiro turno e Só retorno. que tem campeão. Clausura é o Pachuca em 8º. Não, nem tenta. Eles ainda ter esquecido, eu Desce falei, aí, botei, desce aí, sabe produção. quem der sorte, por causa que esse ainda tem um Al Hilal, não. Nem tenta. Tá. Al Ali, o Real Madrid da África. Uau, Pra Ali. mim, é se der sorte, velho. Porque é um grupo que é acessível, mas é difícil também. Assim como O Al Ali, esse aí é um que se dá sorte, É outro porque grupo da morte também. esse é mais, Sim. pronto, esse aqui é o mais grupo da morte do que o do outro, porque tem o Porto que não foi muito bem no português. Não foi uma temporada dos Portos que a gente conhece do outro ano. Tem um Inter Miami, Tem Messi. tem uns jogadores Mas é um de time- nome, mas é um É um time. time fraco. bem fraquinho, velho. Assim, Porque a zaga do Inter Miami é muito abaixo. Nos últimos 10 jogos eles tomaram 26 gols. Que isso? Não tem nem com comparação em dizer que esse time vai brigar por alguma coisa. Tem o melhor jogador do mundo, né? Porém, uma andorinha só não faz zero, não. É isso. Olha o Santos aí. Então, olha, esse é um time que quem sabe pode dar Tá. sorte, pode passar. O Al aí nem tenta. Ainda Nem tenta. nem tenta. Do- Não do- tem nível. Eu acho que é o único Também não grupo. tem nível. Eu acho que é o também único não. grupo com 2 europeus. O grupo da Al aí. Não. Tem o do PSG. Ah, o PSG também, é verdade. Al Hilal pode surpreender. Olha lá, pode surpreender. Pode surpreender. Que vai se Tem reforçar. investimento, é isso. Tem a sondagem que pode ir o Cristiano Ronaldo pro Al Hilal. Mas e o ele Kanté. acha que não. O Hilal Kanté. Tem Kanté que vai, mas o Cristiano Ronaldo eu acho muito difícil. Porque ele. Ele não vai ficar no Nasser. Não, ele não vai ficar no Nasser, mas ele acho que ele não joga o Super Mundial, não. Ele deu uma entrevista falando sobre. E se eu não me engano, acho que já acabou o prazo já de inscrição. Cara, mas Ou ele- até começar o campeonato. Não sei, velho. Mas ele deu uma entrevista recente falando que não. O Pode. futuro é incerto. O futuro dele no Nasser é incerto. É bem capaz de ele sair. Eu acho- Tudo indica que ele sair, mas eu acho que pra esse Super Mundial ele não joga. É um erro dele. Eu acho que e também uma perda pro campeonato. É um erro Fala dele que a e um chama erro que- da FIFA, pô. De você não fazer uma coisa pra ele jogar. Ele tem que jogar. É assim como acaba fazendo com o próprio Messi. É, por exemplo. porque é ridículo. Como também foi O campeonato ganharia muito mesmo com ele. E seria uma chance de ter uns embates Messi e CR7, né? Exatamente. Tá, Atlético de Madrid é favorito. Favorito. Cara, é um time muito casca grossa, que É. sabe jogar mata-mata, velho. É. Sabe? Então, ele... Pra mim, Esse podem surpreender, a gente tá levando como surpreender no título ou surpreendendo chegar no top 8, por exemplo. ou surpreender do que a gente tá esperando dele? Eu Não, acho que pra mim, acho que é o top 8. Não acha, não? Eu acho que esse pode surpreender, a gente poderia levar como Eu também surpreender da expectativa que a gente tem nele. também pode ser, acho. E já incluir a Atlético de Madrid nele, porque É, tipo pode assim, ser, a gente tem não razão. espera, não vamos dizer que ele é o favorito ao campeonato, mas ele pode chegar lá com o título. É, tudo bem. Auckland City, a gente vai colocar como Saco de pancada. nem tenta, porque o futebol Isso aí. na Nova Zelândia é E semi-amador. o grupo dele não ajuda, pô. Auckland City, Bayern, Boca e Benfica. Ele vai perder os 3 jogos. Vai perder De os goleada, três se duvidar. Boca, Boca tá só pra não Juniors. passar jogos. vergonha. Boca Boca tá uma fase péssima. Pela grandeza do time, é até vergonhoso O botar Boca isso. só tá Já é vergonhoso botar ele não passar vergonha. O Boca Sim. só tá por causa porque os brasileiros foram campeões da Libertadores. Porque É. se são campeões diferentes, ele não ia nem pro ranking. Exatamente. Borussia Dortmund pode surpreender. O grupo, ele, pra mim, é o favorito do grupo. Ah, com sobras. Com certeza. Não vai nem suar. Assim, vai passar em primeiro, não diria fácil, mas o esperado é o Borussia passar em primeiro. Mas, não, mentira.
O Borussia termina a Bundesliga muito bem. Sim, depois que ele Que é eliminado troca o da treinador. Champions, troca o treinador eliminado da Champions, ele tem uma boa... Uma campanha, Sim, acho que sai de 11º e vai pra zona de Champions. sim. Acho que pode surpreender, sim. O Borussia, eu gosto do time do Borussia. Botafogo, só pra não passar vergonha. É um grupo muito difícil. Botafogo... É um grupo muito difícil. Eu compraria se der sorte, quem sabe. Não vai dar sorte, filho. Porque, tipo, o assim, PSG não é de PSG é de longe o favorito do grupo e favorito a título do... Aí você conseguir. Não é nem pelo grupo, pô. É pelos times que estão no grupo. É, Não é nem por isso que eu tô falando. Botafogo e Não Atlético. é nem não é por ser dois europeus. É por ser os dois europeus que estão aí, pô. Não, mas tipo assim, o PSG, eu tô falando, esse PSG não tem jogo. Vamos dizer, nessa atual campeão da Champions League não tem jogo. O Atlético também não tem jogo. É o Simeone. E eu acho que É o dá. Simeone, Tem cara. vezes que o Atlético, O Ronald é o Simeone e o Luiz Henrique. Não tem jogo. eu acho que não tem. Não tem jogo, Elenco, Botafogo. Não, tudo bem. Mas eu acho que não fica naqueles times de quem sabe der sorte, porque o Botafogo se reforçou. Trouxe Corrêa, Joaquim Corrêa, que tava Mas na. ainda não são jogadores adaptados. Vai chegar Mas e é não isso. vai conseguir desempenhar tudo que tem. A gente tá naquela também, né? Só não passa vergonha. Não, tudo bem, eu compro. Vai pra não tomar goleada. Vai pra competir e não tomar goleada. Eu acho que deveria ainda. Acho tudo bem. Chelsea. Favorito do grupo. Se der sorte, pode ir longe, eu acho. É o favorito do grupo. Se mas der sorte, quem sabe. É um monte de time, mas quando pegar os cabeças não vai dar. Chelsea começou bem a temporada, E, mas no cara, final pendegou demais. pendegou. Quase não se classifica pra Champions. Quer dizer, chegou a se classificar, se Classificou, classificou. Classificou Na última rodada, é Junto isso. com o Manchester City. Contra o Nottingham. Fez uma boa campanha, disputando, Chelsea, se der sorte, pode ir longe. com a queda de Cole Palmer. Acabou o time Vai perdendo bem muito. River Plate também. River, mesma coisa, se der sorte, pode ir longe. River que assim, É um grupo acessível, é acessível, completamente acessível. vai competir ali com o Monterrey e o Arrowheads, Sim. mas é o favorito entre esses dois. Cara, Esperance é complicado, velho. É um grupo muito difícil pra ele. Acho que ele nem tenta. É, assim, se eu disser que eu sei alguma coisa sobre o É elenco, mentira, sobre é como mentira. joga o Esperança, eu vou estar mentindo. Sim. Mas assim, conhecendo os outros times do grupo, Tá pra não passar vergonha. Acho que ele Eu tá acho no que- nem tenta. Não, velho. porque a Champions da África é bem mais difícil do que a Champions da Ásia e da Oceania. sim. Bem mais difícil. E o Esperance foi campeão dessa Champions. Desse grupo talvez só ganhe do Los Ele Angeles. foi o último campeão? Do... Não, tô- Olhem isso aí, por favor. Calma, da Champions ou Da Champions da África. Ixi. Ganhou o grupo. Ele é o atual campeão da Tunísia. Sim, isso eu sabia. Não, já. da Champions da África não. Quem foi o último campeão? Foi o Mamelodi? Pyramids. Foi o. O Mamelodi ficou em segundo. É porque. Tem que olhar o ano anterior. É. Deixa quieto. Cara, vai pra não passar vergonha. Sabe? Eu acho que. Chegou na final Daí do tá ano anterior. Então, Do Esperance. para não passar Contra o vergonha, Mamelodi. porque os times dos Estados Unidos ficam com o pé atrás também. Los É. Angeles, eles é meio. Aí é favorito. Bayern é. Favorito ao título. Poxa, velho, mas o Bayern não Poupa tá jogando tempo. aquela bola toda. Mas é o não, Bayern de velho. Munique. Pô, O Bayern perdeu pra quem no Champions mesmo? Perdeu pra o. Pra Inter. Finalista. eu tô indo. Favoritos. Tempo de Poupa perder. tempo. Inter, mesma coisa. Eu Pode- não sei, sabia? Tá difícil. Será que a gente deixa Pode subir os dois? favoritos, a gente deixa Pode subir os dois. dois só? Depois dessa Não. final, Não tem eu como, não pô. sei, É, se é tão como se favorito. fosse uma Champions. São dois favoritos, por isso eu tô É falando. verdade, Depois da final- trocou o técnico. Exatamente, Inzaghi sai. Eu não sei se é tão favorito assim. Você tem um ponto, Saulo. Eu não ia botar como favorito também, no caso disso, que o treinador que vai vir agora é. Kivu, não sei como Sim. ele fala, o ex-jogador. Que ele não fez fez um trabalho. Ele vem do Parma. É, na um Série B. trabalho mediano no Parma, não é aquele trabalho do. Tem a tá. pena O de. Parma que sobe, acho que sobe em Se der segundo, sorte, quem assim. sabe? Pode ir Não, longe. acho que não podem surpreender, porque ainda assim o elenco não perdeu nada e eles se reforçaram. Só teve a perda só do Trouxe técnico. quem no Inter? Trouxe Luiz Henrique, veio do Marselha. Sim, Verdade. deve E ser tem um reserva. outro Tinha- jogador Tinha que trazer o também Luiz aqui pra Henrique e o trazer. Zenit. Esse favorito a gente deixa só dois em cima. Não precisa. Bota os 4, os semifinalistas. Pronto, pode ser esses Pera. quatro. Porto. Porto. Se der sorte, Não. pegar um Se der chaveamento. sorte, quem sabe? Eu É acho assim, que é. eu acho que deve passar no grupo, se eu não me engano. Qual que é o grupo mesmo do Porto? Porto, Palmeiras, Al-Ahly, Inter Miami. Al-Ahly,
É isso que eu tô dizendo. Eu acho que é um se der sorte, Pelo quem sabe. elenco. Não, e não é um grupo difícil. É isso, elenco por elenco, passa ele. em primeiro. Mas é isso que eu te falei. O Mas- Porto não foi uma temporada de campeão dele. É isso. Se eu não me Mas, engano, esse cara. mas ainda assim ele é favorito do grupo. Não, é o favorito por ser o clube mais com maior investimento. Dizer que o Palmeiras também é Investimento. coisa, estrutura. Estrutura e investimento do Porto é superior. Não, ao mas Palmeiras. o Palmeiras também tá bem atualmente. É. É incomparável. Digamos, por conhecimento e jogar sempre como um clube de alto nível, como você falou, digamos, como favorito. Mas o Porto, você não faz um campeonato muito bom, não. Mas eu acho que se ele der sorte, ele pode bliscar com as quartas, semifinal. É isso que eu tô Depende falando. de É, quem se vai depender do chaveamento, você pode falar porque isso. tem os sorteios, ele pode chegar, É, chegar nas quartas e pegar Pode ser o que dê Fluminense, Isso, pode ser que dê uma sabe? muita sorte de chaveamento. Então coloca aí o Porto como... Pode surpreender. Não, se der sorte, quem sabe? Acho que esse grupo todo ficaria no se der sorte, quem sabe. Sim. É, exatamente. Sim. Cara, no Palmeiras eu colocar ele pode surpreender. Não. Porque Não sei foi o que ele disse do Al Hilal, Ah, não, É o que a verdade, gente verdade, espera verdade, dele. verdade. sabe? Tá, o Fluminense pra mim tá só pra não passar vergonha. Porque ele deve classificar, mas deve cair logo nas oitavas. É, Quem é o grupo do Flu? Mamelodi, Mamelodi, Borussia E Borussia. e o San Hyundai. Que tá com o escudo desatualizado aí. Sim. Leão. Leão nem vai, pô. É, porque. Não, já teve o jogo? Já, não foi? Já. Mas Los Angeles passou. Aí não tá o Los Angeles. É, não tá o Los Então a gente vai Angeles. usar como se fosse o Los Angeles, tá bom? Los Então, Angeles. Los Angeles, eu também acho que Los Angeles nem tenta. Não, Los Angeles Nem tenta. Acho um time muito fraco. acaba sendo a liga muito MLS fraca. é muito fraco em si, é verdade. Assim, tem um Giroud, tem um Under agora, que era do Marco Fenerbahçe. Reus. Não. Ah, não, é Los Angeles, troquei, É desculpa. Under, É o turco, que é. serve Under. Tem ele, tem assim, conhecido, quem mais? Bale, o Golf se aposentou. Já, se aposentou. Bem aposentou. Tem É. Marlon, brasileiro, Qual zagueiro. O Esqueci onde ele jogou. Acho que jogou no Fluminense também, inclusive. Marco Reus eu troquei, que eu tinha um amigo meu que tava falando mais cedo sobre ele. Royce tá no Galaxy. No Los Angeles Galaxy. Tem o Lohri ainda no gol. Mas assim, são jogadores velhos. Tava com o rumor do Griezmann pra esse time pro Mundial, só que renovou. Sim. Mas é isso, é... O craque não Antoine vai, Griezmann. Não vai. Cracaço de Muito bola. longe, não, porque a intensidade do jogo é muito menor. Ok. Flamengo, merece. pra mim, pode surpreender. Pode surpreender. É um grupo acessível. É um time muito, muito, muito bom pros padrões. Tá assustado, cara? Tá. Pronto. O Flamengo é um grupo acessível, é um elenco muito, 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 muito bom. Sim. Então pra mim pode surpreender. Pode colocar Pode surpreender. aí, produção. Monterrey, Monterrey tá só pra não Cara, passar vergonha. já que a gente colocou... É porque eu também não sei muito como Aliás, como não, o se time- der sorte, quem sabe. Porque o grupo é um River Plate, um Urawa. Ural, aqui a gente não tem informações nenhuma, porque a gente não É. acompanha futebol japonês. Eu sigo uma página do futebol japonês. E eu vi, não acompanho, mas eu vi um vídeo da torcida levando ele no aeroporto. bonitaço, Foi um é vídeo, bonitaço. a torcida Tanto fez e na China representou. como no Japão, a torcida é bem bacana. Sim, sim. Tá, o Inter Miami nem tenta. Vai embora. O Inter Miami não tem pra onde correr, não. É a mesma coisa do Los Angeles. É um... Juventus, se der sorte, talvez, pode Passa no beliscar grupo. alguma coisa. Se der Passa sorte, no quem grupo, sabe com é certeza. A Juventus é um um time... chaveamento, dá pra beliscar Desde um que pouquinho. tomou Mas o aquela Juventus punição tá muito na- abaixo. Sim. Ah, seria um time muito... O trabalho do Thiago Mota não foi muito bom. PSG, poupa Trocaram tempo, também. pode subir. Poupa tempo é Favorito. favorito. Atual City- campeão do melhor futebol da Europa. City, Manchester ó, City. o normal seria favorito. Mas não... Não. O City não tá no normal. Ele Não, ele eu compraria o Manchester City como favorito. O Manchester City se reforçou. Quer dizer, não sei se já anunciou Já. Cherky, Já anunciou. Cherky, Eu vi Cherky, o Fabrício Romano falando. o lateral. Cherky- Mas eu tô falando, o clube já anunciou mesmo. Eu Acho vi que que já não, tá não. 100% Mas certo. chegou no Cherky, homem já Mas é era. isso que eu tô falando, porque pra não ser já não tá apto pra jogar. Sim. O holan- Cherky, o holandês- Aitinuri e o holandês. Reinders. Reinders, do Milan. Muito bom jogador esse. Bom jogador. Pode surpreender. Não, Vamos é deixar. com favorito. Fecharia os 4 lá em E cima. você, Saulo? Você desempata aí. Eu não sei se eu iria como favorito. Eu acho que pode surpreender. Porque ele não transmite aquela confiança de antes, do City. Fazendo assim, eu. Mas ainda assim é o City. É o Porque, City tipo, com fecharia Guardiola. os 4 Não assim no tem- final, não tem esses pra onde 4 aí. escolher. Não, vai ficar 3. Eu acho que eu não tenho pra onde escolher. É favorito. Palmeiras pode surpreender. Não tem pra onde correr também, o grupo é... Não é favorito, cara. Pra fechar os 4, meu Pô. amigo. Se é os 4 sempre Tem que finalistas fechar os acertou. 4. Tá. E é isso. Dos outros que tem aí, só ele pra fechar. Palmeiras pode surpreender. Mesmo caso do Surpreender, Flamengo. é um grupo até que acessível. Acessível. Um time forte. Sim.
que pra mim, qualquer um dos três pode passar, Palmeiras, Al-Ahly e Porto. Assim, se um não seria tanta surpresa, seria mais surpresa se o Porto não passasse. Mas não seria, assim, irreal Palmeiras e Al-Ahly passarem. Verdade, você tem razão. Real Madrid poupa tempo de novo também. Palmeiras não tem pra onde correr, é um elenco muito bom. E Real Madrid. Mas olha o que eu tô falando hoje, Real Madrid pra ele se complicar daqui pra ali. Tô falando. Sim. Você É uma mudança de você compra o Atlético de Madrid lá em cima e não compra o Real Não, Madrid. eu compro ele como favorito, mas tô falando que ele pode se complicar no grupo. Eu acho muito difícil, impossível. sabia? Salzburg. Se der Salva sorte, pra mim, pode ir longe. Não vai. Se der Acho que se der sorte, quem sabe. É. Pode gravar. Sounders, nem tem. Seattle, a mesma coisa dos... Campeonato muito fraco. Benfica, pode se prender. Benfica tá no Benfica, grupo de Palmeiras, do Bahia e do Boca Juniors. Bayern, pode se quem prender. mesmo? Pra mim. Vai passar. Não, e eu pode acho se prender. que tá só pra não passar vergonha. Não, Você não espera não. muita coisa do Benfica. Você só espera por ele ser um time grande, mas ele mesmo pode assim... se prender. Porque assim, Surpreender, você acha que ele ganha desse Pra daqui, mim- da pra parte mim, de cima? Ele bater quarta de final é pra se prender. Foi o que a gente falou do Al-Hilal. Não, mas em jogo, Palmeiras contra o Benfica, contra qualquer time desse aí, você acha que tem jogo? Palmeiras tem contra jogo. Benfica Claro que tem jogo. Tem jogo. Benfica e Al-Hilal tem jogo. Benfica e Dortmund tem jogo. Tudo bem. Benfica pode não estar tão bem quanto estava nos últimos anos do campeonato. Mas é Benfica ainda. Mas ainda é um time muito bom. Não, é um time muito bom, isso a gente não pode negar, mas eu tô falando em comparação a esses hoje, o cenário atual desses times que tá em cima pro Benfica hoje. Ele não é favorito, É um mas, Benfica, mas é tem- um Benfica eu acho que faz contra- o jogo. A década do time brasileiro, não vou dizer que chega como zebra. é como jogar Botafogo e Galo. O Botafogo é favorito, Uhum. mas não tem jogo. É um Benfica que faz um jogo três, se eu não me engano, jogos duríssimos contra o Barcelona, pô, na Champions. Verdade, pô, o que foi aquilo ali, pô? Foi um 5x4, um 4x3 e o outro jogo eu não me lembro. Acho que foi Realmente você me empate. convenceu agora. É, Esqueci desse O homem detalhe. chamou nos dados. se der sorte. Se der, É, Acho que tá um pouquinho na pode frente do surpreender. da Juve. Bota no pode surpreender. pode se prender. Mamelodi Sundowns. Acho que, pô, Pô, só pra não passar pateio, pô. vergonha, velho. Eu acho que é outra. Assim, Mamelodi Sundowns do meu amigo Arthur Salles. eu acho, Você sabia disso, Sala? sabe, eu acho que eu vi inclusive sua thread no Twitter. Por que você não me seguiu, cara? Eu esqueci. O Zlan, O San É, Hyundai, não ó, tem. sinceramente, ó, esse três times aí a gente não conhece. Não sei. O Idade Casablanca, se eu não me engano, desses três aí é o melhor, é o melhor time, É realmente. porque, velho, são ligas muito afastadas do grande Sim. centro, sabe? Eu acho que é a mesma visão que os caras podem ter do Brasil, por exemplo. E o O Zlan próprio do grande Casablanca campeonato cai no coreano. mesmo grupo de Juventus e Manchester City. Poxa, velho. Tá só pra não passar vergonha, Casablanca. Ó, o Hyundai, nem tenta, esse aí nem tenta. Sim, O Red Diamonds, o segundo aí, Ural tá não vai. pra não passar vergonha. Não vai. acho não que esses vai, três nem tá tem. pra passar O vergonha. Ural tá no grupo do River, não Ou tem não, nem- não, acho que nem tenta, é. Ural, River Plate, Monterrey, acho que eles são ainda abaixo de todos Poxa, eles. mas você sabe o que é Dural? Por isso mesmo. Negativamente. Eu sei que ele foi o campeão da Champions da Ásia. Ganhou do Al-Hilal, eu acho. Não, o que timou acima da Ásia foi o... Não essa. Aquele que classificou. O Ural é de Matheus Sávio, inclusive. É o que jogava no Bolívar? Não, acho que é o que jogou no Flamengo. Acho que é o que jogou no Flamengo, aquele que fazia gols. Vai, cruzamento bota bota pra não passar vergonha, vai. sem querer. É ele mesmo, Flamengo. E o Mas em relação- mesma coisa o Casablanca. Vamos fechar com isso assim, pra mim tá ótimo. É. E é isso aí. Pra mim quem vai ganhar vai ser o PSG. Joga futebol arte, futebol bonito. Pelo futebol apresentado, eu tenho baixo que é o PSG, mas... não consigo cravar o campeão. E vocês, Saulo? Eu não consigo. Assim, realmente é o PSG, é o que apresenta o futebol mais vistoso. E é ofensivo, sem... E é um time muito bom de ver jogar. Assim, me surpreendi muito com o PSG nessa temporada. Tem muitos bons nomes na frente, velho. Mas é isso, esses favoritos não estão como favoritos por Desse um top acaso. 4, eu compraria PSG em primeiro, Real Madrid, Manchester City e Bayern. Fecharia esses Acho quatro. que o Bayern pode surpreender. Tá, se for o Bayern do mesmo.
Tá, vamos fechar assim então. Eu gosto do time do Bayern também. O Bayern ficar em quarto? Real Madrid no quarto, no caso. Não, o Real Madrid acho que é o segundo. A final da CBS é Real Madrid pra mim. Mas esse tá bom, esses 4 aí tá bom. Então vamos fechar então? É isso aí, galera. Esse foi o nosso podcast de hoje. Nosso último podcast do semestre. Quero deixar um agradecimento a vocês por quem assistiu nossos 4 podcasts que nós tivemos. Quero agradecer a Ronald e a Saulo por estar aqui hoje comigo. Por todo mundo que ajudou a gente aqui nesses 5 meses que a gente teve, 4 meses. Foi por aí. Essa faixa, assim. E quero que vocês curtam o vídeo, compartilhem. Mandem para seus amigos se gostam de futebol, que gostam de uma resenha. Sigam a Vera no Instagram, se inscrevam no canal. E é isso aí, galera. A gente volta no próximo semestre. A gente conta com vocês aqui pro próximo semestre. Para as próximas edições. Próximas edições. Próximos episódios. A gente vai estudar mais o conteúdo, se preparar melhor pro podcast. Trazer novos convidados. Novos convidados, novas pautas. É isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu! Valeu!